Sua empresa vende todos os dias. O faturamento cresce, porém no final do mês o dinheiro simplesmente não aparece. Se isso acontece com você, o problema talvez não esteja nas suas vendas, mas muito provavelmente o problema está na forma como você calcula e precifica. Eu sou Neila Almeida, sou contadora e juntamente com o Lênio Menezes somos sócios da Almeida Oliveira Contabilidade e hoje vamos conversar com você um problema que talvez esteja na sua empresa, os maiores erros de precificação. Muitos empresários acreditam que vender mais significa ter mais dinheiro e lucrar mais. Mas a verdade é que, para lucrar mais, você precisa observar alguns fatores adicionais para além de vender mais. Por exemplo, a gente pode ter duas empresas que vendem a mesma quantidade, ou seja, por exemplo, vender 100 mil reais, porém uma empresa pode dar lucro e a outra dar prejuízo. E aí o que a gente vai ter que olhar? A gente vai ter que olhar questões associadas ao custo dessa empresa. E aí tem uma distinção que é muito importante, que é a distinção entre faturamento e lucro. Muitos empresários acabam entendendo o faturamento antes de retirar despesas, custos, como sendo o lucro do negócio. E aí é que ele inverte as mãos pelos pés e aí embola tudo. Nesse contexto é que entra um conceito extremamente importante, que é o de margem de contribuição. A margem de contribuição é o que fica após pagar as despesas variáveis, é o que fica para pagar o custo fixo dessa empresa. Conhecendo a margem de contribuição, é que o empresário vai ter segurança de como a sua empresa funciona e o que é que ele tem depois para arcar com os custos fixos dessa empresa. Somente para exemplificar, Nela, é como se você tivesse... Imagine que você tem um restaurante e está vendendo pratos de comida. E aí, cada prato de comidas que você vende por 50 reais, mas para produzir esse prato você precisa gastar 30 reais. Ou seja, sobra para você como margem de contribuição 20 reais. É a partir desses 20 reais, a cada uma dessas vendas que gera 20 reais, que você vai ter que pagar, por exemplo, aluguel, água, despesa com funcionários, entre outros despesas e custos fixos. E sem conhecer esse número, é como se você tomasse decisões a todo momento no escuro. Agora a gente vai falar um pouco sobre os maiores erros de precificação. O maior deles, e talvez o mais comum, é simplesmente olhar seu custo e aplicar um markup, ou seja, aplicar uma taxa para poder compor o preço final de venda. Por que essa dinâmica é equivocada e pode trazer alguns erros? Porque assim, à medida que você olha somente o custo e aplica uma taxa de marcação, você acaba desconsiderando, por exemplo, o valor máximo que seu cliente estaria disposto a pagar. Vamos imaginar novamente o exemplo do restaurante, que ele aplica uma taxa de 50%, por exemplo, e aí chega no preço final de 50 reais. E aí perceba que se aquele produto tem muito valor agregado, o cliente dele poderia pagar 60, 70 ou até mais, e ele vai cobrar apenas os 50 reais porque ele aplicou uma taxa de marcação equivocada. Sabe também um erro muito comum? É você entrar em uma guerra de preço. Isso porque sempre vai ter alguém disposto a pagar mais barato pelo seu produto e seu serviço. Se você entrar nessa guerra de preço com o seu concorrente, você pode sacrificar e muito seu lucro, porque só você entende qual é a real margem de contribuição do seu negócio e varia de empresa para empresa. Entrar em guerra de preço, sem dúvida, é um outro erro de precificação. Um outro erro muito comum, especialmente em empresas de serviço, é reajustar os preços somente com base na inflação e, de modo geral, de forma anual. E aí, olha a inflação acumulada durante um período, ou seja, normalmente um ano, e aí aplicam aquela taxazinha. Qual é o grande erro disso e qual é o grande problema de utilizar essa sistemática? É que o mercado ele é dinâmico, o tempo todo ele está mudando. E aí, imagine se você tem alterações de custos e que você só vai fazer esse repasse no final do ano, você acaba operacionalizando um ano o seu negócio, tomando possíveis prejuízos. Não sei se você já percebeu, mas também tem um erro muito comum, que é precificar pelo feeling. Quem nunca? Na verdade, muitas pessoas olham assim, quanto que meu cliente estaria disposto para pagar ou não. Precificar pelo feeling pode ser um tiro no pé. Isso porque muitas vezes acontece do seu cliente estar disposto a até pagar um preço a mais pelo seu produto ou pelo seu serviço. Precificar pelo feeling, você pode errar para mais ou para menos. Já que a gente está falando sobre os erros de precificação, vamos falar um pouco sobre os grandes acertos. O que empresas rentáveis e lucrativas elas fazem? Elas observam o quanto o seu cliente ele está disposto a pagar, ou seja, ela observa não mais o custo de produzir aquele produto, mas sim o valor que ela entrega para o seu cliente. E aí, por exemplo, é por isso que a gente enxerga muito valor, por exemplo, em produtos da Apple, e eles vendem celulares muito mais caros do que, por exemplo, o Samsung e outras marcas concorrentes dele que têm custos de produção muito parecidos.
Diante desses erros e aceitos, o que é que a gente vê na prática? Que empresas, elas quebram não necessariamente por falta de vendas, mas por falta de gestão e de uma precificação eficiente, de realmente precificar com base na realidade de cada negócio. A precificação, ela é uma das decisões mais importantes que você toma na sua empresa e vale a pena, com todas as mudanças que está tendo, você revisar e repensar como é que você precifica a sua mercadoria e o seu serviço. Se esse conteúdo faz sentido para você, continue acompanhando a gente.